Um bom dia para todos os irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um Conectados, mais um programa para o nosso Deus. Tudo é dedicado a Ele, tudo é para Ele. Mas como o Pai é bom, o Pai nos abençoa e também nos enche com a sua graça, com seu amor, nos enche por meio da sua palavra. Neste momento, iniciando esse Conectados, vamos orar ao Pai. Vamos nos apresentar a Ele, nossa primeira oração do dia, agradecer porque o Senhor é bom em todo o tempo está conosco. Deus eterno, Pai de amor, obrigado por mais esse dia, ó Deus. Mais esse dia que estamos na Sua presença, obrigado porque o Senhor é bom. Pedimos, Senhor, que nos ilumine com a Sua palavra, que possamos estar atentos, com os ouvidos abertos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, entender a Sua vontade, praticar a Sua vontade, ó Deus. Tudo que nós fizermos, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu santo nome, ó Pai. Tudo que fizermos, ó Pai, seja para Ti, com todo zelo, toda dedicação, ó Pai. E nos ajude, ó Pai, nos oriente sempre. Nos encha com Seu Santo Espírito, ó Deus. Nos dê o correto entendimento da Sua vontade. E que tudo que nós fizermos, ó Pai, nós façamos para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Iniciando esse Conectados. Hoje, né, terça-feira, olha lá, 31 de março de 2020. Que mês de março, né, irmãos? Mês difícil, com toda essa pandemia. Estamos no último dia deste mês que foi longo, mas estamos aqui até que o Senhor nos ajudou e pela fé nós sabemos que Ele continuará conosco. Pela fé nós vamos caminhando passo a passo, porque não fazemos parte deste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Fazemos parte, né, de um reino eterno, reino que não tem fim, o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto estivermos por aqui nessa terra, então vamos caminhando, passo a passo, ombro a ombro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos ajude, nos conduza. Mas tenhamos sempre em mente, o mais importante nós temos, a salvação em Cristo Jesus, a eternidade garantida. Amém? E fica até o final do programa porque logo mais, daqui a pouco, alguns minutinhos, teremos a nossa meditação. E a meditação de hoje fala para nós não ignorarmos o nosso pecado, palavra de Deus ao nosso coração. Então fique até a meditação, não saia antes de finalizar o programa. Preste bastante atenção, porque vai ser para edificar a sua vida. E começando aqui, eu quero mandar os abraços, famosos abraços, hoje especialmente para os nossos queridos irmãos da Igreja Missão Presbiteriana, IMP. Forte abraço, irmãos, estamos com saudades nesse período de quarentena, de confinamento, né? Estamos com saudades, mas estamos aí unidos no mesmo espírito, continuamos a prestar o nosso culto, continuamos a nos dedicar a Deus, a obra de Cristo, a obra do nosso Deus não para, continua seguindo. Só estamos aí separados, afastados fisicamente, mas logo em breve, se Deus permitir, também estaremos juntos, nosso belíssimo culto, né, ao vivo, ali todo mundo junto, com nossa orquestra, nossa banda, tudo para a honra e glória do nosso Pai. Então, hoje, um forte abraço para os queridos irmãos da Igreja Missão Presbiteriana, forte abraço para você que nos acompanha também no Conectados, Deus te abençoe sempre, Deus te proteja e que sua vida seja edificada por meio deste programa. Amém? Os irmãos sabem, 6h30 da manhã, de terça até sexta-feira, nós estamos no YouTube. Depois, 21h30, nós fazemos a reprise via Facebook. Então, de preferência, participe do programa conosco às 6h30 da manhã. Curta, compartilhe, comente, faça, né, tudo para a honra e glória de Deus. Depois, 21h30, se por acaso você perdeu o primeiro horário do programa, aí você pega a reprise. Antes de você ir para o seu descanso, antes de você, né, ir dormir. Então, participe também do programa na reprise, medite na palavra antes de você ir para o seu descanso. Amém?
Agora nós vamos orar e os irmãos sabem que nós começamos a semana e a semana no Conectados começa na terça-feira. Nós sempre começamos agradecendo a Deus. Porque não importa a circunstância, não importa a dificuldade, o Senhor está conosco. Não importa o que aconteça, tudo concorre para o nosso bem. O Senhor nos ama, Ele nos protege, tudo concorre para o nosso bem. Então nós vamos começar essa semana, nessa terça-feira, orando e agradecendo a Deus, porque até que Ele nos ajudou e pela fé sabemos que Ele vai continuar a nos ajudar. Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, agora na Sua presença nós fazemos essa oração especial. Com o nosso coração alegre, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque em todos os momentos o Senhor está conosco. Sua forte mão nos conduz, Sua forte mão nos guia, Sua forte mão nos protege, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos ajuda. Obrigado, ó Pai, porque por maior que seja a dificuldade, nós temos a quem recorrer. Por maior que seja a dificuldade, nós temos a alegria, nós temos a paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque sim, o Senhor é bom, o seu amor, a sua misericórdia são derramadas abundantemente em nossas vidas todos os dias, ó Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Vamos para a nossa meditação. Vou até colocar na tela aqui. Tema muito importante, irmãos. Não ignore o seu pecado. Isso mesmo, não ignore o seu pecado. Tem irmãos que vão vivendo a vida, vão levando a vida, vão empurrando a vida com a barriga e não mudam efetivamente, não tem transformação. Deus orienta, Deus vai mostrando o que precisa ser feito, mas continuam aí com os ouvidos tampados, como foi a mensagem do domingo. Aqueles ouvidos que não ouvem efetivamente a palavra de Deus, os ouvidos insensíveis à palavra do Pai. E o sábio nos diz para não ignorarmos os nossos pecados. Está lá em Provérbios 14:9. Provérbios 14:9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Olha o que o sábio nos diz, irmãos. Aquele que é insensato, ou seja, aquele que não tem sensatez, aquele que não tem sabedoria, ele zomba da ideia de reparar o pecado cometido. Ou seja, ele recebe uma palavra de orientação, ele recebe uma palavra clara, onde fala: irmão, saia dessa vida de pecado. Irmão, pare de pecar, não faça isso, porque isso desagrada ao Deus Criador, isso desagrada ao Deus Poderoso. Irmão, mude de vida, porque nessa vida que você leva, esse caminho que você está seguindo é caminho de morte. E eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Cuidado, porque às vezes nós achamos que o pecado são grandes coisas que nós fazemos na vida. Eu matei alguém, eu roubei, eu fiz algo muito terrível aos olhos humanos. Mas o pecado não é só isso. Por exemplo, você que é um mau marido, não trata bem a sua esposa, você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É pecado. E você vive todos os dias com essa falta de amor e se recusa a corrigir, a reparar esse pecado. Você está indo, a passos largos para a perdição, irmão. É verdade, duro, mas é verdade. Você, esposa, que não respeita o seu marido, você que não está com ele na mesma missão, lado a lado, apoiando, fortalecendo, está indo por um caminho ruim, um caminho que desagrada a Deus. Você, filho que é desobediente, é teimoso,
não honra os seus pais. Terrível caminho, caminho de morte. Nós achamos que muitas vezes o pecado é algo muito grande aos olhos humanos, mas os olhos humanos não nos servem para nada. Na vida e fora do mundo, o marido tratar mal a mulher é normal. A mulher desrespeitar o marido é normal. O filho ser teimoso, desobediente é normal. Mas para Deus não é normal. Para Deus não é normal. A briga entre irmãos, tanto irmãos em Cristo como irmãos de sangue, o desacordo, a falta de união, a falta de amor, a falta de ação, tudo que é pecado, mas muitas vezes nós vemos essas coisas como coisas pequenas. Nós vemos essas coisas como coisas que na verdade não são relevantes, mas isso não é verdade, isso é relevante aos olhos de Deus, e é para Ele que importa. Os olhos dele é que importa, a vontade do Pai no final importa. A vontade dele tem que ser feita em nossa vida, irmão. Presta bastante atenção nisso. Ignoramos o que achamos que não é relevante. Mas nós não temos que achar nada, a palavra nos diz o que é relevante e o que não é relevante. Então, em Provérbios, o insensato zomba da ideia de reparar o pecado cometido. Aquele irmão que vive dando mau testemunho. É um pecado bobo, mau testemunho. Não é um pecado bobo. A palavra é tão clara sobre o mau testemunho. Você que é mais idoso não dá um bom exemplo para os mais novos. Você que é mais novo e não respeita os mais idosos. Um grande pecado, uma afronta à vontade de Deus, uma afronta à vontade do Pai. Mas quando é pregado sobre pecado, você ouve e fala, não, isso é coisa boba, isso é coisa insignificante. Eu não preciso mudar esse meu caminho, eu não preciso mudar esse meu mau comportamento, eu não preciso mudar esse meu mau costume. E a palavra de Deus nos fala ao contrário. A palavra de Deus que fala que você está sendo sem sabedoria, que você está sendo insensato. Mas a boa vontade está entre os justos. Ah, mas aquele realmente que é justificado pelo sangue de Cristo, ele tem a boa vontade para corrigir os seus erros. Olha bem o caminho que você trilha, irmão. Olha bem o caminho que você pisa. Olha para a sua vida, não olha para o lado não. Ah, mas o outro irmão faz isso, outro irmão faz assado. O problema é dele com Deus, cada um vai responder individualmente. Olhe para a sua vida, conserte a sua vida. Marido, transforme a sua vida, seu lar em um lar de harmonia, de paz. Esposa, contribua com isso. Valorize o seu marido. Filhos, obedeçam. Irmãos, se unam. Criem uma boa comunidade de apoio, de força, comunidade que se ajuda. Você que dá mau testemunho, para com isso, não dê mais mau testemunho, não. Mude a sua mentalidade, mude a sua vida. Tem uma história muito interessante que Jesus ele nos fala lá no livro de João 8, 31 a 36. Diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus nos falando. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os discípulos, responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aqui não foram os discípulos, irmãos, desculpem, os judeus falando. Jesus está falando o seguinte, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos, falando para os judeus. E os judeus replicam Jesus falando, não, que é isso? Jesus, nós somos descendentes de Abraão, que é isso? Nós já somos libertos. Aí Jesus continua, Jesus respondeu, olha, eu digo a verdade. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado.
Todo aquele que vive pecando, irmãos, é escravo do pecado. Jesus Cristo falando. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ou seja, quem que está na família de Cristo efetivamente? Aquele que é livre. O escravo, ele passa por lá, mas ele não fica por lá não. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Você, irmão, você é escravo do pecado? É escravo do mau testemunho? É escravo do mau comportamento? É escravo do vício? É escravo da falta de domínio próprio? Seja lá qual for o seu pecado, você é escravo dele? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livre. A grande liberdade que Cristo nos trouxe, irmãos. A liberdade de não estarmos mais debaixo do pecado. O pecado não nos domina mais. O pecado não faz mais sentido para nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então, se você está ainda debaixo do pecado, você não é livre. Você ainda não foi transformado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Você ainda não teve o seu coração regenerado. E você não é justificado. Por isso você vive em pecado, você é insensato. Você pode achar até que está no caminho bom, mas está se enganando, não está no bom caminho. Outro texto muito interessante está lá em João 8, 10 e 11. Diz o seguinte: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse é um trechinho final da história da mulher adúltera. Os irmãos conhecem de trás para frente essa história. Vou só relembrar, mas os irmãos sabem o que aconteceu. Na tradição judaica, a mulher, se fosse pegar adulterando, ela tinha que ser apedrejada. E pegaram uma mulher adulterando e iriam apedrejá-la. E nisso Jesus está próximo. E eles questionam, Jesus, o que eles deveriam fazer. E Jesus fala, ok, a lei diz, a lei manda apedrejar, mas quem não peca, então atire a primeira pedra. E aí todo mundo põe a mão na consciência e fala, vixe, eu sou pecador, então eu também deveria sofrer as consequências, a punição. E todo mundo sai. E aí Jesus se volta para essa mulher e fala, ué, o que aconteceu? Todo mundo foi embora? E ela responde, sim, Senhor, todo mundo foi embora, não me apedrejaram. E Jesus dá essa resposta. Então, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Aqui é a grande questão, a chave. Essa mulher, ela era pecadora, ela era escrava do pecado, e Jesus, ele a perdoa, mas ele a perdoa e fala o seguinte, você tem o perdão, mas a sua vida, o seu comportamento precisa ser transformado. A sua vida e o seu comportamento precisa ser modificado. Então, ok, você está perdoada, seus pecados estão perdoados, tudo bem. Não tem problema. Mas abandone a sua vida de pecado. Esse é o ponto importante. Todo mundo prega o amor, o perdão, isso é real, isso é verdadeiro. O amor, o perdão estão sim sendo distribuídos por Deus para nós. Porque se não fosse dessa forma, por causa da sua misericórdia, nós estaríamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas a segunda parte disso é, sim, eu recebi o perdão de Deus, mas eu mudo a minha vida e eu não peco. Eu não sou mais escravo do pecado, eu estou livre. Todos os textos que tratam da liberdade do cristão, eles falam da liberdade e da escravidão.
liberdade do pecado. Nós somos livres do pecado. Então, você que anda em pecado, se arrependa e mude a sua vida, mude o seu comportamento. Vá e abandone a sua vida de pecado. Provérbios 28:13 nos diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera. Lê novamente, muito importante. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha lá. Quem prospera então? Prospera aquele que abandona, prospera aquele que confessa o pecado. Então, quem confessa o pecado, quem abandona o pecado, quem muda de sua vida, quem muda o seu comportamento, quem muda a sua mentalidade, esse se torna próspero. Está em suas mãos, irmãos. Você quer ser próspero? Você quer ser verdadeiramente livre? Então mude, vá e mude o seu comportamento. Não ignore os seus pecados. Confesse a Deus os seus pecados. Confesse a Deus o mais íntimo do seu coração, o mais profundo do seu coração. Abandone esse seu mau comportamento. Um pastor, eu estava ouvindo essa semana um pastor, ele falando que pecado não era comportamento. É sim, irmãos. É sim. Pecado é consequência, o nosso comportamento é consequência do nosso coração desviado da vontade de Deus. Quando o nosso coração não está focado no alvo, quando o nosso coração não está ali em comunhão profunda com o Pai, a consequência é o pecado. Então, pelo nosso comportamento, nós sabemos como está a nossa vida espiritual. Então, se livre de tudo que é ruim, irmão. Se livre de tudo que não faz bem. Confesse os seus pecados a Deus e abandone os maus caminhos. E assim Ele te perdoará, te abençoará e você será próspero. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que a sua palavra fale ao coração dos nossos irmãos, que ela frutifique, ó Pai, que os nossos irmãos efetivamente ouçam e entendam a sua vontade e sigam as suas vidas, Senhor, de uma forma renovada, efetivamente libertos, ó Pai, do pecado. Que cada um te conheça, Senhor, profundamente e faça a sua vontade. Senhor, proteja agora os nossos irmãos que estão indo para os seus afazeres, ó Pai, tenha misericórdia. Que essa pandemia não chegue até nós, ó Pai, não chegue no nosso aprisco. Estamos selados, ó Pai, pelo sangue de Cristo Jesus. Proteja cada irmão nosso, ó Pai. Senhor, dê também uma boa noite de descanso para os nossos irmãos que estão ainda vendo a reprise do programa, ó Pai. Essa palavra fale com cada um. Eles possam, Senhor, descansar bem e acordar amanhã para mais um dia de vida para honrar e glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Estamos finalizando, encerrando mais um Conectados. Eu sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. É um prazer tê-lo conosco. Curta, compartilhe o programa e medite nessa palavra. Medite nessa palavra e coloque essa palavra em prática na sua vida, porque ela vai servir para te levar por um caminho de vida, um caminho próspero, um caminho de comunhão profunda com Deus. Amém? Shalom, fiquemos todos com a paz do nosso Senhor.